Vamos lá, pessoal. Agora a gente vai meio que, né, aprofundar nessa anamnese, porque a gente sabe que um dos gigantes da geriatria entra, né, a demência, certo? Depressão também. E aí a gente precisa entender o que é o delírio, né? O que é a demência, o que é a depressão, são os 3Ds. E a gente acaba estudando isso na anamnese psiquiátrica. Então, é uma especialidade que a gente vai aprofundar, porque pega essa parte neural do idoso, certo? E aí a gente começa a entender que essa anamnese, né, mais voltada para o lado da psiquiatria, é essencial, porque a gente vai avaliar questão emocional, questão comportamental, questão cognitiva também do paciente, certo? E aí, como toda anamnese, ela vai ter queixa, certo? Que a gente chama de QPD, ela vai ter HDA, certo? Aí a gente vai lembrar de uma coisa que é muito importante, que é a história, certo, psiquiátrica passada, para ver se o paciente ele já teve algum diagnóstico prévio, se ele já usou uma medicação psiquiátrica, se ele já toma um remédio para depressão ou para algum problema em si. Então a gente vê a queixa, certo? Então a gente vai analisar a queixa do paciente normalmente, vai investigar a sua história, mas sempre levar para essa história psiquiátrica passada, certo? Para ver se o paciente ele é polifarmácia, certo? Ver se ele tem, né, já algumas doenças neurológicas passadas, fazer um histórico, né, psicossocial também, ver se existe um apoio da família, né, se tem nível de independência, certo? Se perde coisas recentemente. Então as queixas, elas também são, né, direcionadas. Então a gente tem que lembrar disso, dessa história, certo, psiquiátrica passada. Não esquecer disso. E como aqui a gente vai ver muitas tabelas, porque aqui a gente vai focar muito, né, em delírio, depressão, e existem escalas. Então, assim, quanto mais vocês ficarem se sentirem em casa com essas escalas, melhores, certo? E aí a gente passa para isso e fala que a gente vai dizer que nesse ponto aqui a gente tem que lembrar sempre do que a gente chama de síndromes, certo? Geriátricas. Quais são, meu senhor, as grandes síndromes geriátricas? Existem diversas. Porém, as três que a gente vai focar aqui vai ser o delírio, certo? A demência e a depressão. Essas são as que a gente vai focar nessa aula. Mas quais são as outras, meu senhor, que existem? Queda, incontinência urinária, certo? Síndrome da imobilidade, todos os outros pontos que a gente já falou, né, na tutoria. Então, assim, as síndromes geriátricas que a gente vai focar aqui na semiologia são esses três, porque, querendo ou não, é necessário saber a diferença. E aí, eu vou trazer uma tabela agora para a gente falar um pouquinho disso, de depressão, demência e delírio. E aí, quando a gente começa a entender, né, a diferença desses três pontos, de delírio, demência e depressão, a gente tem que entender que o delírio, certo, é escrito assim, ó, delirium, ele é um estado de confusão mental agudo, certo? Não esquecer disso, isso marca o delírio, certo? Ele é um estado de confusão mental agudo e ele também é o que, meu senhor? Transitório. Ou seja, ele vai transitar. Então, ele vai ter um nível, né, uma alteração no nível de consciência e na atenção do paciente, só que de início súbito, certo? O início dele é rápido. A gente costuma dizer que o início dele é de horas a dias, certo? E tem uma duração curta, não passa de algumas semanas, certo? Mas o que acontece? Existe uma causa por trás do delírio. E se não descobrir a causa, isso pode se tornar crônico, certo? E aí a gente tem que entender isso. E aí normalmente a gente caracteriza por isso. Ele é um estado de confusão mental agudo, transitório, certo? Vai afetar, né, a atenção, a memória, o pensamento. O paciente ele pode ter alucinações, principalmente alucinações visuais. O nível de consciência dele vai ficar alterado, ele pode ficar num estado de hiperalerta, né? Ou dormir muito, certo? Ou ele pode ficar muito agitado ou letárgico. Isso vai mudar, porém, isso é alteração, né, do seu estado de consciência. As principais causas: infecções, certo? Tem idoso que tem delírio por infecção urinária,
Então, a infecção urinária não tratada, certo? Uma pneumonia, uma hipoglicemia. Tem também, quando utiliza muito benzodiazepínico, certo? Medicamentos anticolinérgicos também é um exemplo que pode dar delírio. Álcool também, certo? Paciente que fica internado por muito tempo. Então, assim, no delírio a gente tem que tratar a causa. Se não achar a causa, o paciente vai continuar tendo episódios de delírio. Quando a gente vai passar para a demência, a gente começa a falar que a demência já é um declínio crônico. Ele é progressivo, certo? E aí a gente vai estar falando de algo que é gradual, vai acontecer em meses, em anos, a duração é longa, certo? Ela é permanente. A demência, ela vai alterar significativamente a capacidade do ser humano de viver. Então, assim, ele vai ter uma memória muito afetada, certo? Ele vai ter uma atenção que normalmente a atenção na demência, ela no início, a atenção não é prejudicada, mas com o tempo ela vai também ficar, certo? E aí a gente tem que entender que a pessoa que tem demência tem pouca chance de ter um delírio, certo? Mas entender que a demência é algo progressivo, é crônico, não é agudo, não começa do nada, certo? E a principal causa que a gente fala de demência é a doença de Alzheimer. Então a gente consegue fazer essa diferença, certo? Que existe causas de demências, só que a gente tem que entender, existem causas que são reversíveis também de demência, certo? Existem causas que são reversíveis. Uma anemia pode dar uma demência, certo? Secundária, certo? Uma queda de B12, um problema de TSH na tireoide, tudo isso aqui pode estar relacionado com uma demência que seja reversível. Então, aqui a gente tem que dar um suporte para o paciente bem importante, certo? E a depressão, a gente tem que lembrar que a depressão, ela é o que, meu senhor? É um transtorno de humor, né? Então, a gente fala que é um transtorno de humor. O paciente ele vai ficar com aquele humor deprimido, ele vai ter o que a gente chama de anedonia, a perda do prazer. Então, a gente consegue caracterizar a depressão justamente com a sua escala, a gente consegue fazer um estudo mais aprofundado. Por quê? Por que a gente fala em delírio, demência e depressão? Porque a senescência ela traz diversas alterações próprias do envelhecimento. Então, a gente tem que entender que no coração, vai ter atrofias, né? A gente vai ter atrofia do miocárdio, certo? O paciente ele pode ter o que a gente chama de hipotensão postural, certo? Vai ter problemas neurológicos, certo? O idoso ele vai ter redução de neurônios, diminui nervos, vai diminuir sinapse, ele aumenta a chance de mais ter AVC, ele vai ter problemas respiratórios, a elasticidade do pulmão diminui, os músculos respiratórios não têm tanta força como antes, ele vai ter alterações na pele, não é? A perda, né, da espessura da derme, a epiderme, certo? A pele fica mais sugestiva a ter lacerações, a ficar mais enrugada, atrofiada, certo? Órgãos, pessoal, vai diminuir bastante, isso já caiu na minha prova de HC. E principalmente fígado. O fígado diminui demais o seu tamanho, certo? O estômago não tem tanto HCl como antes, certo? Já no sistema urinário, né, geniturinário, vai ter uma redução também do rim, certo? Vai perder glômerulos, vai perder a musculatura renal, certo? O idoso ele tem uma maior secreção de ureia. Tudo isso vai estar relacionado ao fluxo de sanguíneo renal, que vai estar também diminuído. Vai ter alterações no sistema reprodutor, certo? Então, perda da lubrificação vaginal, redução do volume do sêmen, certo? A força de ejaculação também diminui. O idoso pode ter o que a gente chama de HPB, a hiperplasia prostática benigna, certo? E vai ter também alterações musculoesqueléticas, né? Então, ele vai ter atrofia muscular, né? O músculo ele vai ficar com aquela que a gente chama de sarcopenia, perda de muito músculo. Então, o paciente ele vai ficar só com ossos e articulações e perde muito músculo. Ele pode ter alterações endócrinas também, redução de testosterona, redução de estrogênio, certo? Redução de insulina, redução do GH, o hormônio do crescimento, redução
de hormônios da tireoide. Tudo isso são as alterações. Tem mais. A gente pode falar nos sentidos agora, na visão. O idoso, ele vai ter uma redução, né, da velocidade dos movimentos dos olhos, certo? Ele vai ter atrofia dos cílios. Ele tem um aumento do cristalino. O cristalino aumenta, aí não funciona tanto como antes. Não vai ter tanta lágrima, certo? Na audição, ele vai ter perda auditiva para baixas frequências. No olfato, ele vai ter redução de fibras olfativas. No paladar, ele também vai ter alterações na capacidade de sentir alimentos doces. O tato, né, ele vai também ter uma sensibilidade diminuída. E tudo isso aqui que a gente está falando dessas alterações vai trazer o que a gente fala, né, da perda da autonomia e da independência. O idoso, ele perde mobilidade, ele perde comunicação, ele perde cognição e humor. E isso vai trazer Aí o que é que isso traz, meu senhor? Vamos lá. Isso vai trazer o quê? Uma incapacidade, certo? Cognitiva. Isso vai trazer uma instabilidade postural. Isso vai trazer uma imobilidade. Isso vai trazer uma incontinência. E isso vai trazer uma incapacidade comunicativa. Porque todas essas alterações que a gente falou vai mexer em visão, né, em postura, nos ossos, em musculação, tudo. Por isso que na anamnese psiquiátrica a gente tem que avaliar o estado mental do paciente. O estado mental dele é um dos pontos mais importantes a serem avaliados, porque a gente precisa entender as funções visoespaciais, o estado de consciência, a orientação do paciente. A gente precisa entender a linguagem do paciente, certo? A memória de curto e longo prazo. A gente tem que ver o humor do paciente, tem que ver se ele tem uma percepção para julgar também as coisas. Então, tudo isso é muito importante, né? Essa abordagem psiquiátrica, certo? E aí a gente tem que entender que existem fatores, certo? Que influenciam o desempenho e a interpretação desses testes. Vou dar um exemplo. O idioma do paciente. Se ele tem uma deficiência auditiva também, você vai achar que ele está com um problema, né? Mas ele já tem esse problema. Então, tem que sempre fazer essa busca anterior. O nível educacional dele vai atrapalhar também. Por isso que existe, né, exames, existe testes que a gente vai começar a estudar para literalmente entender o estado mental do paciente. E aí sim conseguir entender se ele está em um estado de delírio, né, de uma demência ou de uma depressão, certo? E aí entender, delírio é uma alteração no estado mental, só que tem um início agudo. A gente fala que tem um início que é flutuante, certo? É um início flutuante também. O paciente vai ter falta de atenção, vai ter um pensamento desorganizado, vai alterar seu nível de consciência. No delírio, a gente tem que investigar se foi uma fratura, ele sofreu uma fratura e está delirando, ou ele já tem uma demência pré-existente, ou ele está com a má nutrição, não se alimenta direito, ele está com a hipoglicemia, certo? O uso de narcotópicos, o uso de benzodiazepínicos, certo? A gente viu isso, né? Lembrar, delírio, né, é muito presente em idades acima de 80 anos e é mais presente no sexo masculino. Um paciente que é polifarmácia também, certo? Paciente que é imóveis. E aí lembrar, vai existir causas reversíveis e irreversíveis. Se o paciente estiver tendo um delírio porque ele tem Alzheimer, que pode acontecer, é uma causa irreversível. A gente não consegue, né, voltar ao Alzheimer. Um AVC é irreversível, certo? Agora, se ele tem um delírio por causa de uma doença metabólica, por causa de uma infecção, por causa de uma depressão, isso são casos reversíveis que dá para tratar, certo? A causa. Quando a gente vem falar de demência, a gente começa a falar que é uma perda o quê? Contínua, progressiva, é algo crônico, certo? Principalmente da memória, certo? E isso vai dar um problema na questão de vida, né? E aí, na demência, para avaliar a demência, a gente tem o que, pessoal? O exame Mini-Mental, certo? O Mini-Mental
é muito importante. E aí a gente tem as pontuações, certo? E aí é os pontos de corte. Eu já vou falar as pontuações para a gente falar um pouquinho sobre a tabela, certo? 13 pontos é o ponto de corte para analfabetos, certo? 18 pontos é para até 8 anos de escolaridade, se você tem 8 anos de escolaridade. E 26 pontos é para mais de 8 anos, certo? Mais de 8 anos de escolaridade. E o que o Mini-Mentor vai ver, meu senhor? Ele vai ver diversos domínios, certo? Ele vai ver memória de fixação. Vamos aqui anotar o que o Mini-Mentor vê, pessoal. O Mini-Mentor vai ver orientação em espaço, em tempo, certo? Ele vai ver memória, a memória principalmente é de fixação, certo? Ele vai ver atenção, ele vai ver o que a gente chama, né, também de nomeação, repetição, tudo isso voltado à linguagem. E aí, como é que é feito o seu Mini-Mentor? Ele tem uma folha, né, que a gente, é como se fosse um quadro, e aí você vai perguntar, que horas é, em que dia da semana está, que dia da semana é hoje, né, que dia do mês é hoje, né, em que mês estamos, em que ano estamos. Isso tudo a gente vai avaliar o quê? A orientação. Cada pergunta vale um ponto, certo? Orientação espacial. Em que local estamos? No hospital. Né? Que local é esse aqui? Né? Em que bairro fica esse local? Em que estado nós estamos? Em que cidade nós estamos? Tudo isso para ver orientação espacial, certo? E aí a gente vai estar fazendo diversos comandos, por exemplo. Registro, vai registrar 3 coisas. Normalmente as palavras que é para registrar, pessoal, é carro, vaso e tijolo, certo? Carro, vaso, certo? E tijolo. Para ele registrar essas 3 palavras, certo? Aí a gente vai ver a questão da atenção, que é o subtrai. E sempre subtrai -7, certo? Aí, por exemplo, de 100, 100 menos 7, ele vai dizer 93. Aí depois menos 7, aí ele vai dizer 86. Aí menos 7, 79. E aí vai, certo? Para ver se ele tem essa atenção de cálculo. E depois a memória de evocação, que são os pontos mais importantes, né? Quais foram os 3 objetos, certo? Perguntados anteriormente. Ele vai ter que dizer carro, vaso e tijolo, certo? Pedir para ele nomear 2 objetos, certo? Repetir, nem aqui, nem ali, nem lá, certo? Então, existem diversos comandos. Tem uma parte que é do copiar o diagrama. Então, assim, pede para copiar 2 pentágonos. Aí tem que fazer assim, ó. E esses pentágonos têm que estar se unindo, sabe? Então, tudo isso vai ser analisado. E a pontuação é essa aqui. 13 pontos para analfabetos, 18 para pessoas que têm até 8 anos de escolaridade, 26 para mais de 8 anos de escolaridade. Então, por exemplo, eu tenho mais de 8 anos de escolaridade. Se eu pontuar 22, eu estou abaixo do esperado. Eu estou com algum problema, certo? De memória, estou com algum problema cognitivo. Então, a gente tem que pensar assim. E esse teste é muito importante. Fora o Mini-Mentor, a gente tem um teste do relógio, que a gente faz uma avaliação progressiva também, né? De memória, tudinho. E o comando é justamente desenhar um relógio analógico, né? Com ponteiros na hora pelo examinador. Então, me faça um relógio aí pontuando 8h30. Então, ele tem que desenhar o relógio, ele tem que colocar, né, o ponto centralizado, botar os números, e aí ver se ele está seguindo um número certo, se ele coloca seta, se não. E aí ver literalmente esse teste, né, de avaliação, para ver se o relógio vai estar colocado de maneira correta. Se o ponteiro ele está das horas e os 2 minutos estão nos tamanhos corretos. A gente também faz um teste de fluência verbal. Esse eu nunca vi fazer na prática. Na prática faz um Mini-Mentor, né? Mas praticamente o teste de fluência verbal é você solicitar que o paciente cite ao longo de 1 minuto todas as palavras relacionadas a um tema. Então, tipo, me fale sobre cozinha. Aí durante 1 minuto ele vai ter que falar 15 itens que tem em uma cozinha, certo? Para ver se está tudo ok. E isso a gente vai estudar para analisar demência. Porque isso cai em prova, viu? O Mini-Mentor é para quê, meu senhor? Delírio. Não, é mais para demência, certo?
E agora a gente vem para a depressão, porque na depressão também tem uma escala que cai em prova. E a gente tem que entender que existem diversos fatores de risco para a depressão. Luto, conflitos não resolvidos, isolamento social, né, um problema de doenças já impactantes, perda de função física. E aí a gente utiliza, pessoal, o que a gente chama de GDS. GDS, eu não lembro o nome em inglês não, mas é justamente a escala de depressão geriátrica, certo? O nome começa com Y, é IESAVAGE, eu acho. IESAVAGE. E aí a gente faz uma avaliação, certo? Com perguntas. E essas perguntas vão ser sim ou não, certo? E aí, ao depender da pergunta, o sim vai pontuar 1 e, ao depender da pergunta, o não pontua 1. Então, assim, é bem interessante, porque a pergunta vai dizer se é sim ou não. Por isso que você não consegue decorar tanto, né? Mas aqui tem que entender que essa escala, o mais importante é, se você pontuar mais que 5, você tem suspeita de depressão. Vou dar um exemplo de 3 perguntas. A primeira pergunta é: está satisfeito com sua vida? Não, não estou. Então pontua 1. Estou satisfeito. Pontua 0. 2. Diminuiu a maior parte de suas atividades e os seus interesses? Diminuir, sim. E pontua 1. Entendeu? Então, todas as perguntas relacionadas a esses sintomas, que a resposta for negativa, vai pontuar 1. Eu lembro assim, certo? Então, assim, acha que tem muita gente em situação melhor do que você? Eu acho, então pontua 1. Porque ele acha que ele é o culpado das coisas, tudinho. Então, assim, essa é a escala para a depressão, a GDS, certo? Mais que 5, suspeita de depressão, ok? E aí, lembrar dessas perguntinhas. E aí a gente termina, mas é importante lembrar, certo? Delírio agudo, é início agudo, tem uma evolução flutuante, certo? Ele tem um intervalo dizem, né, que ele tem intervalo de lucidez e piora à noite, o delírio. E aí é horas e semanas. Já a demência é meses e anos e progride lentamente. E não é agudo, certo? A gente diz que é insidioso a demência, né? Então é crônico, certo? Dura muito tempo. E tem estágios, né? A consciência no delírio está reduzida. A consciência na demência, ela fica até precisa no início, né? Mas quando vai avançando, vai piorando mais ainda, certo? Na depressão, a consciência fica intacta. Geralmente fica intacta, certo? Já o início da depressão é variável. E a evolução é variação também. Pode estar ruim de manhã, pode estar ruim de noite. Depressão, vocês já sabem como que funciona, certo? E aí é importante ver justamente essa questão da linguagem. Por exemplo, o delírio, a linguagem no delírio vai ser hesitante, vai ser incoerente, certo? Já na demência, o paciente ele fica com dificuldade em achar as palavras. Ciclo sono-vigília, delírio, vai estar sempre. Demência, frequentemente o sono já vai estar o quê? Fragmentado, já não vai dormir tanto. E a depressão, o paciente ele tem insônia, não consegue dormir, certo? Então, existem esses pontos que vai diferenciar bem essas 3 síndromes geriátricas, para vocês entenderem, né, o que é que vai estar alterado ou não. Por exemplo, a orientação. A orientação em delírio, usualmente vai estar alterado para tempo, certo? O tempo do paciente vai estar alterado. Então, ele vai confundir pessoas, locais, não sabe. Já a orientação, na demência, ela vai estar um pouco alterada. E na depressão, a orientação não está alterada, está normal. O paciente sabe onde ele está. Então, existem esses pontos que vocês precisam saber para diferenciar.